Nós estamos começando uma nova série de catequeses a respeito da Santa Missa e mais precisamente a respeito da Eucaristia. Nós já vimos as finalidades da Santa Missa e ainda no sábado passado nós começamos a falar dos efeitos da Eucaristia. Recebendo a Santa Eucaristia, quais são, entre aspas, os resultados? Esses resultados nós vamos chamar de efeitos. O primeiro efeito que nós vimos na semana passada é a união com Cristo. E ao mesmo tempo que nós nos unimos a Ele, nós precisamos amá-lo. Assim como um homem se une à sua esposa e se torna com ela uma só carne por amor. Hoje nós veremos a segunda finalidade, ou melhor, o segundo efeito da Eucaristia. E dá para fazer um gancho com o Evangelho. O Evangelho nos fala de duas parábolas. A parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda, e a parábola do fermento, onde são pequenas realidades que, quando elas estão em movimento, acabam florescendo. A semente, que por menor que seja, acaba crescendo, e o pó de fermento, por menor que seja, acaba inchando, transformando aquela massa de bolo. O que significa isto para a nossa caminhada? Em primeiro lugar, todos nós, no dia do nosso batismo, recebemos algo que se chama graça santificante. Qual é o nome da coisa que nós recebemos no dia do nosso batismo? Graça santificante. A graça santificante é a vida de Deus em nós. É como se Ele pegasse a vida sobrenatural dele e depositasse na nossa alma. Então, esta graça já foi recebida no dia do nosso batismo. Pergunta: e ao longo da vida, nós recebemos em outros momentos a graça santificante, sim ou não? Sim. E a questão e a pergunta é: onde? Onde que nós recebemos a graça santificante além do batismo? Nos demais sacramentos. Então, em todos os sacramentos, nós recebemos esta graça santificante. Na Eucaristia, sim. Na Crisma, sim. Na confissão, sim. No matrimônio, sim. Na ordem, sim. No sacramento da unção dos enfermos, sim. Em todos os 7 sacramentos, nós recebemos esta graça. A pergunta: esta graça pode ser perdida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Pode ser perdida essa graça que Deus nos dá, que está depositada na nossa alma? Pode. Porque se assim não fosse, nós não precisaríamos nos confessar. A confissão serve para recuperar a graça que nos foi perdida. Às vezes nós pensamos que a confissão serve apenas para apagar os nossos pecados, mas quando Deus apaga os nossos pecados, Ele tem que colocar uma outra coisa no lugar, não é? E o que é esta outra coisa no lugar? É a graça santificante. Se a graça santificante pode ser aniquilada, expulsa da nossa alma, isso significa que a graça também pode
crescer. A graça também pode se expandir. A graça também pode ampliar-se dentro de nós. E por quê? Porque à medida que você vai com o seu coração se alargando para amar mais Jesus, essa graça abundantemente vai se derramando. É aquilo que a gente canta num canto que diz assim: Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Ou seja, à medida que nós vamos de par em par escancarando as portas do nosso coração, a graça de Deus vai se derramando mais abundantemente em nossa alma. Se isso é verdade, de fato é. Nós não queremos que essa graça se derrame somente no dia do nosso batismo, somente no dia da nossa crisma, somente quando nós nos confessamos. Não. E se fosse possível receber esta graça santificante todos os dias, nós iríamos buscar essa graça? E se fosse possível que essa graça pudesse ser recebida diariamente, você buscaria esta graça? Pronto. Aqui está a razão pela qual nós vamos para a missa diária. Porque nós queremos que a graça santificante que nos vem através da Eucaristia vá o quê? Crescendo, ampliando-se. O Evangelho não falava disso? Uma semente de mostarda, a menor das sementes, que é plantada, mas depois se torna uma grande árvore, onde os pássaros vêm aninhar-se, fazer ninho nesta árvore. Um pouquinho de fermento, quando é colocada dentro da massa, ela é capaz de fazer a massa crescer. Pronto. É a Eucaristia que, repitam comigo, aumenta e conserva a vida da graça. É como um alimento, meus irmãos. O que é que o alimento faz? Duas coisas. Primeiro, conserva a nossa vida, para nós termos forças e continuarmos e fazermos todas as atividades do dia a dia. Mas ao mesmo tempo que conserva a nossa vida, aumenta a duração da nossa vida em mais dias. A Eucaristia faz a mesmíssima coisa. Aumenta a vida da graça em nós e conserva esta vida da graça em nós. Quem dera se todo mundo tomasse consciência disso. Porque vejam, quanto maior a nossa graça santificante, maior a nossa coroa de glória no céu. Vocês acham que uma freira que teve o seu coração alargado ao longo da sua vida, e a graça santificante foi se derramando lá como um oceano, a graça de Deus foi sendo derramada lá como um grande mar, ela vai receber a mesma coroa de glória de um pobre miserável que não conseguiu amar a Deus e amou a Deus porcamente ao longo da sua vida? Vocês acham que uma pessoa
no último instante, do último segundo, do segundo tempo, dos 45, se salvou, ela vai receber o mesmo grau de glória no céu. É claro, todos serão salvos, porém, o grau de glória entre um e outro será distinto, será diferente. Por quê? Porque em um coração, a graça de Deus foi se derramando como um dilúvio. Foi se derramando, se derramando, se derramando, se derramando. Mas naquele coração daquele miserável pecador, que se converteu no último segundo, no último instante, no último milésimo, ainda foi salvo, o grau de glória não vai ser semelhante ao daquela outra pessoa, vai ser distinto. Ela vai ser salva? Vai. Deus se derramou no coração dela totalmente? Sim, mas não se derramou como se derramou no coração daquela freira. É por isso que participar da Eucaristia é ir abrindo de par em par nosso coração, deixando que a graça santificante vá sendo derramada e nós vamos sendo transformados. Então, o segundo efeito da Eucaristia é aumento e conservação da graça santificante.